Todos bem-vindos. Cumprimentamos não só os que aqui se encontram como encarnados e desencarnados, mas cumprimentamos também os que nos assistem pela Rádio Comunhão e a TV Comunhão. Tem o senhor fazendo sinal de que não está ouvindo, viu, Bismarck, por gentileza. Então, meus irmãos, acolhemos a todos com muito carinho e pedimos a nosso Pai de misericórdia que abençoe todos os pais do Brasil, que sejam conscientes de suas responsabilidades, todos, de todo nível social, que tenham respeito para com a grande missão que receberam de Deus. Criar espíritos que vêm no seu corpo reencarnados e ensinar-lhes essa grande reverência que temos que ter pela vida, tão linda que é a nossa experiência reencarnatória, tudo tão organizado de uma forma tão maravilhosa, uma forma tão divina, que qualquer adjetivo seria pequeno diante da grandeza da vida. Queremos pedir ainda, Senhor, nosso Deus, nosso Pai de misericórdia, que abençoeis todos os filhos, vossos filhos, que recebemos temporariamente como nossos, a fim de nós os encaminharmos para a grandeza do amor divino. E encerrando, Senhor, pedimos também que sejamos assistidos, não só neste momento, mas em todos os momentos, principalmente aqueles em que nós quase perdemos o equilíbrio emocional, mas que saibamos recorrer a Jesus, o divino pastor de nossas almas, e assim recompor o nosso equilíbrio, aprendendo a humildade e, sobretudo, a grande glória de amar. Que assim seja. Nós hoje vamos ter uma leiturinha de uma página, para depois passar a palavra para o nosso querido orador, Geraldo Campetti, vice-presidente da FEB, e que sempre nos traz esclarecimentos maravilhosos que não esquecemos. Então, o conselho de Pastorino é: viva com simplicidade. Por que complicar as coisas? Você acabará atrapalhando sua própria vida, porque as complicações nos atrasam. Seja feliz e eficaz. A simplicidade olha a natureza sem precisar de óculos. Quando puder resolver as coisas sem complicá-las, faça-o em seu próprio benefício. Busque na simplicidade a solução de todos os seus problemas e mantenha o seu equilíbrio, porque o equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do momento. Então, assim, meus irmãos, já preparamos a nós mesmos e passamos a palavra para o nosso orador da noite, palestrante, Geraldo Campetti. Por favor. Ele falará sobre a vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual. Eu trouxe isso escrito. Queridos amigos e irmãos, muito boa noite a todos. Muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Uma satisfação enorme estar aqui nesta casa, de trabalho, de oração, de assistência, a quem a gente agradece tantos benefícios que nós recebemos. E frequentar, estar presente, vir a uma casa espírita e, sobretudo, ter a oportunidade também de trabalhar é uma bênção. E a gente sempre deve agradecer a oportunidade que nós temos. Eu tenho em mão aqui 2 livros. O livro é algo tão assim espetacular que ele tem as mais diversas formas de apresentação. Temos um livro de bolsa para as mulheres e bolso para os homens e um calhamaço. Não é um livro, quando a gente coloca um livro assim, os dois são livros, os dois são espíritas e a gente vê as dimensões totalmente diferentes, não é? Mas isso é a beleza da literatura impressa, porque hoje a gente tem também a literatura, que é o livro eletrônico, que flui com
a divulgação muito mais facilitada, não é? Devido exatamente ser muito mais célere, poder ter o acesso em diversos locais, independentemente das dificuldades que a gente possa ter de transporte. Mas o livro físico ainda nos atrai, não é? Nós temos aqui bibliófilos, tradutores, estudiosos do livro, fazem com o maior carinho a preparação dos livros, e é isso que a FEB Editora faz. Mas eu trouxe aqui não é para fazer propaganda, né? É fazer uma divulgação. E para a gente ver o conteúdo, como é importante tanto o conteúdo de um quanto de outro. Nós temos aqui na página 100 do livro, esse livro que eu estou mostrando, todo mundo está vendo o que é? Os nossos pessoais aqui, os nossos amigos da web, né, web TV aqui, eles conseguem ver com mais facilidade porque aproxima, não é? O pessoal do rádio também, nós estamos mostrando aqui o Conduta Espírita, Condutinha Espírita, não é? Na verdade é o mesmo livro, é o mesmo conteúdo da obra clássica de André Luiz, e a gente tem aqui várias orientações para os nossos comportamentos diários, diante de várias circunstâncias. Na página 100, André Luiz vai nos trazer perante os parentes. Começa na 98, mas eu vou ler apenas um trechinho, um parágrafo da página 100. Diz assim André Luiz pela psicografia do Cândido Chico, aqui no caso é Valdo Vieira, né? Que foi companheiro de Chico durante vários anos, num trabalho também de colaboração com a divulgação da mensagem de Jesus. André Luiz fala assim: melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. O cumprimento do dever, criado por nós mesmos, é lei do mundo interior, a que não podemos fugir. Então veja, André Luiz, um professor, não é? Um verdadeiro mestre e ao mesmo tempo um amigo que se coloca do nosso lado e fala para nós assim tão proximamente. Ele passa uma orientação e depois acalenta o nosso coração e depois chama atenção também, porque é importante nós considerarmos esta relação com o nosso próximo. E quem é o próximo mais perto de nós? Senão um ente querido, senão um parente, senão um familiar. E ele começa colocando aqui, melhorar sem desânimo. Nós na vida estamos sempre melhorando. A nossa busca é de crescimento. Não é para estagnarmos, estacionarmos, muito menos para a gente perder o que já conquistamos. A gente nunca perde porque o espírito nunca retrograda. Mas a gente poderia, digamos, deixar de aproveitar as oportunidades que vão surgindo na nossa existência. E aqui ele coloca melhorar, é esse sentido ascendente, evolucional da própria existência. Todos estamos aqui na Terra para melhorar. Tanto é que quando Kardec pergunta ao livro, lá no Livro dos Espíritos, ao Espírito de Verdade, na questão de número 167, qual o fim objetivado com a reencarnação, depois da palavra expiação, que o Espírito da Verdade anota, ele coloca uma vírgula e diz assim, melhoramento progressivo da humanidade. Então nós estamos aqui reencarnados para nossa melhoria. E André Luiz fala então, melhorar sem desânimo. Sem desânimo é sempre estar animado, sempre estar disposto e disponível, é sempre estar com boa vontade. Isso é o ânimo é o que dá vida, ânimo, anima, vem de alma, vem de dentro para fora. Então a gente não pode se desanimar, às vezes ficar meio desalentado, entristecido, meio assim, olha, desinteressado de melhorar uma relação com o nosso semelhante. E ele coloca, então, melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos. Diretos, a gente está próximo, abraça, beija, esteja junto, fala que ama. Hoje eu recebi uma mensagem, e tantas as mensagens são, como todos nós recebemos, né? Um dia especialíssimo como é o de hoje, Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais. Aqui da Terra, como da espiritualidade, e principalmente parabéns àquele que é Pai de todos nós, Deus, pela bênção da vida e pela dádiva da imortalidade.
nesse dia tão especial que nos evoca tantas lembranças, tantas memórias, tantas coisas saudáveis, como um bom ânimo, como a disposição, mesmo que coisas não muito agradáveis tenham ocorrido na nossa relação com um ente querido, como é o nosso pai, a gente tem que superar tudo. É tão curioso porque depois que a gente vê um ente querido partindo, um ente que a gente tanto ama, e tem os entes que a gente ama que retornam, né, como aquele bebezinho lindo ali, a gente vê como é importante nós valorizarmos, porque a gente vai sentir muito mais quando perde. E hoje pela manhã eu estava fazendo uma reflexão quando eu caminhei de fazer uma caminhada pela primeira vez sem a presença física do meu papaizinho. Eu tive o privilégio de conviver mais próximo dele durante os últimos 2 anos da sua existência entre nós, e tínhamos o hábito da caminhada, e ele sempre disparava na frente. Ele foi motorista, caminhoneiro durante 30 anos, e eu falo, papaizinho, o senhor está com o diferencial meio quebrado. Hoje acho que os caminhões, carros, não tem mais nada disso de diferencial, mas antigamente tinha, e quando quebrava o diferencial andava meio torto, né? E ele andava meio tortinho, mas disparava na frente. Eu falei, papaizinho, vai devagar que eu não estou conseguindo acompanhar o senhor. E é muito importante a gente sentir cada momento da nossa vida, cada instante, e recordar desses instantes, mas com uma memória de uma saudade saudável, sem o choro da lamentação, ou a tristeza da perda, ou o desespero, que é pior ainda, de uma saudade inconsolável. Mas a gente poder recordar e viver cada instante e lembrar como foi bom, como foi saudável, como foi gostoso. E se a gente tem a oportunidade de fazer isso agora ainda, façamos. Se temos a presença do nosso Pai querido do nosso lado, mesmo que tenhamos alguma desavença, tola, porque não há outra palavra que vá justificar e explicar uma desavença com o Pai, senão a tolice. Tem que ser um filho muito tolo para estar em desavença com seu pai e com sua mãe, seja o que eles tenham feito, porque eles são dignos sempre da nossa gratidão, do nosso respeito e do nosso amor. Eu me recordo, e perdoe-me se eu me repetir, que uma vez levando meu pai na emergência no hospital, ele foi atendido, foi liberado, levei de volta para casa. Quando foi de noitinha, ele de novo com dor. E aí eu levei novamente à emergência. Ele foi atendido, fez alguns exames mais detidos e também liberado. No retorno à casa, ele dizia, meu filho, a gente vai ficando velho e vai dando trabalho para os filhos. É como se nós fôssemos um peso. E eu não queria dar trabalho para você. E eu disse para ele assim, meu papaizinho, é a 3ª vez que o senhor fala isso hoje. E eu gostaria de pedir para o senhor não falasse mais assim. Porque nós não fazemos por dever. Não fazemos por obrigação. Nós fazemos por amor. E por mais que eu faça, jamais será o suficiente para agradecer, compensar o que o Senhor e a minha mãe têm feito por mim. Nesses dias, e sobretudo hoje, quando tantas mensagens foram veiculadas, há um poema que coloca sobre os cabelos já encanecidos. Como é gostoso nós sentirmos os nossos cabelos que vão sendo pintados na cor alva, como os cabelos dos nossos papais. Que importância, que significado tem isso? Que gratidão nós podemos compartilhar com eles, pela presença deles em nossa vida. A vida que é uma bênção mistuante. E uma outra que nós recebemos hoje também, mensagem dizendo que feliz é aquele que pode ser o pai do seu pai.
e cuidar dele como se fosse um filho. É um privilégio, é uma bênção, é uma dádiva. Então, se você tiver o seu pai aqui ainda, abrace-o, beije-o, diga que o ama, a sua mãe também. Porque uma outra mensagem que igualmente recebi hoje, dizendo que escrevi tantas vezes, fiz tantas dedicatórias, mandei tantas correspondências, mas nunca disse, falando diante do meu pai, que o amava. E agora eu não posso dizer mais. Você pode dizer sim, porque nunca é tarde. Porque aqueles a quem amamos continuam sempre conosco, porque a vida é imortal e o amor jamais morre também. Então, André Luiz fala para que a gente possa melhorar esse contato direto ou indireto, estar mais próximos, mais juntos dos nossos familiares, do nosso pai, dos nossos irmãos. Quantas vezes a gente passa em desavença com os irmãos também? Há irmãos que ficam brigados praticamente a vida inteira. Depois passa a vida, a existência. O que valeu? O que vale a pena é a nossa humildade para a reconciliação, para o entendimento. É nós, às vezes, cedermos nas nossas paixões, no nosso egoísmo, para a gente poder estar de fato com as pessoas com quem a gente ama. E a gente tem essa oportunidade dos primos, demais parentes, todos eles, a gente intensificar esse contato com amor, porque de certa maneira nós programamos, planejamos estar aqui em família, e viver em família é uma grande oportunidade, porque a família nos acolhe, nos recebe, nos trata com muito amor. Então vamos aproveitar. Eu estava me recordando também de um poeta chamado Casimiro Cunha, já ouviram falar? Casimiro Cunha, ele está aqui no Parnaso de Além Túmulo, um livro que deu origem ao trabalho da psicografia publicado em livro por Francisco Cândido Xavier, em 1932. Casimiro Cunha teve uma experiência muito forte. Ele, muito pobre, estudou só até o primário, de uma família que não tinha muitos recursos. Ele fica órfão muito cedo, ficou órfão de pai aos 7 anos, e ele sofre um acidente ficando cego de um olho aos 14 anos. E aos 16 perde a outra vista. Ficou cego completamente. E pôde, dentro da sua simplicidade, compor poemas belíssimos. Brasileiro, de Vassouras, ele escreveu, dentre vários poemas, um chamado Flores Silvestres, que eu gostaria de ler para vocês e para mim também. Já viste, filho, a floresta varrida pelas tormentas? Partem-se troncos anosos, caem copas opulentas. 1000 árvores grandiosas esfacelam-se nos ares, tombam gigantes da selva, venerandos seculares. Mas as florinhas silvestres são apenas baloiçadas, continuando graciosas a tapetar as estradas. Zune o vento, geme a selva, não sabe a pequena flor que, perfumando o caminho, compõe um hino de amor. Flores silvestres, imagem dos bons e dos pequeninos, que sobre o mundo derramam as graças dos dons divinos. Na selva da vida humana caem grandes, poderosos, arcas repletas de ouro e frontes ébrias de gozos. Mas os humildes da terra, dentro da fé que os conduz, não caem, são refletores da bondade de Jesus. Flores silvestres da vida, não sabem se há tempestade de ambições e se há no mundo leis de ódio e iniquidade. Nos dias mais tormentosos, sê filho,
como esta flor, chore o homem, grite o mundo, palmilha a estrada do amor. Bonito? Tocante? Nós vamos falar sobre a vida no mundo espiritual. E vamos começar com essa reflexão. Qual das duas perguntas me deixa mais confortável? Se eu fosse morrer amanhã, o que é que eu faria se eu fosse morrer amanhã? Imaginemos que nós temos 24 horas de vida. Como diz uma pessoa não tão bem-humorada sobre essa questão da passagem, que chegou o médico e disse para o paciente: eu tenho duas notícias para você. Uma não é muito boa e a outra é pior ainda. Aí o paciente fica reflexivo. Qual é que você quer ouvir primeiro? Fique à vontade para escolher, já que entre o pior e o pior ainda. Pois é, a notícia é que você só tem 24 horas de vida. E a outra é de que essa informação é de ontem. Então imaginemos que a gente não está muito preparado, né, para essa questão da partida, que é uma coisa absolutamente normal. Se há uma coisa certa na vida é que todos nós iremos morrer, o corpo físico, vamos ter que deixar esse veículo, não há como, mais cedo ou mais tarde, no tempo certo, se nós agirmos da maneira correta, fazendo tudo que a gente deve fazer, nós vamos no momento certo, senão a gente pode antecipar. E por mercê da misericórdia divina, pode haver até umas, como é que é o nome? Moratórias, não é isso? A gente pode ter algumas moratórias, como alguns irmãos nossos estão tendo, que é uma bênção de Deus. Mas imagina, se eu fosse morrer amanhã, como é que seria o meu estado? O que é que eu faria diante de toda a vida? Porque se nós fôssemos irresponsáveis, a gente poderia muito bem, olha, eu vou aproveitar para fazer tudo o que eu não fiz ainda. Vou usufruir de todos os gozos possíveis nessas últimas 24 horas, né? Vou usar o meu cartão de crédito no limite, porque depois eu vou morrer mesmo. Só que alguém vai ter que pagar essa conta, imagina. Se a gente não acredita em nada depois desta existência, a gente acha que vai acabar tudo, então não tem muita razão para eu não usufruir essas últimas 24 horas fazendo e cometendo todos os desatinos possíveis. Só que não é esta a visão que nós temos. Caminhando hoje pela manhã, fui fazendo uma reflexão que eu compartilhei com meu filho na hora do almoço e com outros familiares, dizendo que a perda, o que a gente ainda tem o sentimento da posse, é algo insuperável. E eu fiquei refletindo, meu Deus, é muito forte isso, nessa conclusão que eu estou chegando, porque eu sinto saudade do meu pai em tudo quanto é momento. Todas as coisas me evocam a lembrança dele, porque eu vivi muito próximo dele. Esta perda, essa sensação é insuperável, ou é praticamente de uma maneira que a gente vai dizer, quando é que a gente vai dar conta de passar por tudo isso? Passando por tudo isso, sentindo tudo isso. Não há outra maneira. Talvez assim, insuperável no sentido de que nada vai poder substituir. Mas é perfeitamente suportável. Porque nós damos conta de ter o acolhimento, o consolo, o amparo. Quando mantemos o equilíbrio, mantemos uma fé ativa. Quando nós vislumbramos a imortalidade. Então nós que esperamos que depois desta existência continuar a vida imortal,
Ora, se formos nos despedir amanhã, o que a gente vai fazer? Porque parece tão simples. Como nos coloca Allan Kardec no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, quando vai trazer os relatos da comunicação de espíritos em diversos estados evolutivos, desde os mais felizes até os mais sofredores, ele dá um capítulo que é uma verdadeira lição sobre o passamento. Exatamente isso, nós passarmos para outra vida. Retornarmos à vida verdadeira, que é a nossa pátria espiritual. O Espiritismo nos coloca isso com muita clareza. Não há que ter medo. A gente até diz, o espírita tem medo da morte? Tem ou não tem, meus irmãos? Por favor, né? Vamos ser assim, digamos, razoáveis. O espírita tem medo da morte? Diz que o espírito não tem medo, não. O espírita tem pavor. Mas o que é isso? A gente tem uma compreensão, né? Nós já entendemos, fica um pouco mais fácil. A explicação, o consolo do Espiritismo é algo impressionante. Quando a gente vive, a gente sente isso. A efetividade do Espiritismo como consolador prometido por Jesus. Agora, não é fácil. A gente sente, claro, todos nós sentimos. Porque a gente tem esses contatos todos. A presença física, não é? Nunca mais vai ser a mesma. Ela vai ser no outro formato. No futuro, numa outra existência, na outra encarnação, no plano espiritual, a gente pode ter a presença da pessoa com o corpo espiritual, como a gente vai ver, daqui a pouco eu vou conseguir ver meu papaizinho. Com certeza, mais rejuvenescido e tudo. Algumas pessoas já estão percebendo ele. E aí a gente fica assim, a gente sente muito isso, mas é algo que essa compreensão da imortalidade nos traz. Então, o que fazer para nos preparar para esse momento? É uma coisa impressionante, porque vai chegar esse momento. E se eu fosse morrer amanhã? Com essa compreensão da imortalidade que eu tenho, o que eu faria? Por isso que a leitura de André Luiz é tão significativa. Provavelmente eu tomaria assim, as iniciativas, não é? De fazer tudo ao meu alcance. Sair me reconciliando, pedindo perdão, não é? Me declarando no amor que eu tenho para com os outros, e tímido fiquei. Sairia fazendo o bem, que eu talvez tenha me contido em fazer durante tanto tempo. Não ficaria calculando tanto em ajudar os outros. Não é que eu entregaria tudo, de repente poderia até entregar. Qual é o sentido de ter alguma coisa física, material? Mas eu teria a doação de mim mesmo com verdadeiro amor, se eu fosse morrer amanhã. É mais ou menos uma ideia que a gente faz. Agora, assim como o médico que falou para o paciente das duas notícias que ele tinha, tem uma segunda pergunta para nós aqui. E agora? Morri. E agora? Porque se a gente tem 24 horas ainda, um dia, você tem uma esperança, mas aqui eu já morri agora, acabou? Como é que faz? Quantas vezes não somos pegos de surpresa pela morte? E a morte não fica avisando, não. A morte natural vai nos preparando, tudo bem, mas a gente nunca sabe o dia. 7h30 da noite, sexta-feira, dia 12 de julho. Há menos de um mês, né? Que dia que é hoje? 11. Amanhã vai fazer um mês. Dia 13 vai fazer um mês exatamente da desencarnação do meu papaizinho. Dia 12 de julho, sexta-feira, estávamos sentados no sofá, a mamãe, ele e eu. E eu dizia para ele, papaizinho, o senhor está parecendo que está ficando velho. E ele ria, porque ele já estava um pouco assim, em contato com a espiritualidade, interpreto eu. E ele ria e dizia, não, meu filho, eu não estou parecendo velho. Eu já estou velho, você não acha? Então ele ria um pouco. E ele se despediu naquela noite, dando boa noite. 19h30, bati o relógio. E eu estava no quarto fazendo a leitura, preparando para uma palestra. E ele disse, amanhã, se eu estiver melhor, eu vou assistir a sua palestra. Eu tinha outra palestra no sábado. E aí eu ouvi a xícara, minha mãe mexendo um chá para ele tomar. E o barulho da xícara, da colher na xícara. Ela foi a última a vê-lo em vida do lado de cá. E a primeira
a encontrá-lo, deitado na cama, 5 horas da manhã, havia desencarnado, dormindo. 2 outras coisas que meu pai tinha falado. Nós tínhamos levado oxigênio e ele disse: não vou colocar isso hoje não. Amanhã, quando tomar banho, ele sentia sempre dores na perna, aí ele ia colocar o oxigênio. Ficou também para amanhã. E aquele negócio que a gente faz, aquelas batidas, sabe, de caseiras, aquelas, tipo, já ouviram falar em canela de velho? E aquele cura tudo também, né? Parecia aquela coisa de filme antigo, você tinha aqueles, né? Então, aquelas batidas todas de essências, né? De raízes e tudo. Aí eu comprei 2 daquelas no ambiente de trabalho profissional, tinha uma jovem lá vendendo, e eu levei. No dia 12, então, sexta-feira, ia sair de férias no dia 15, né? E aí mostrei para meu pai e para minha mãe e falei: olha, vocês vão tomar, eu também vou tomar, né? E estou tomando mesmo. E aí ele disse: não, deixa que amanhã eu tomo. Foram 3 coisas que ele falou que ia fazer amanhã. Eu acho que ele já estava assim, se despedindo, falando: olha, não vou botar esse tal de oxigênio, não vou tomar essa coisa amarga, coisa nenhuma. E só assim, né? Não vai poder assistir a palestra, né? Por conta da despedida do lado de cá. E foi. E aí, como é que é? Morri agora. Como é que seria a nossa situação? A gente não sabia que ia ser exatamente naquele dia. Deu boa noite, como uma noite comum, para um dia que se iniciaria como outro qualquer. No entanto, foi a última noite da sua estada fisicamente entre nós. Para uma presença física que nunca mais vai voltar como era antes, a não ser nos registros que nós temos. É tão interessante, não é? E do outro lado, morri agora. Como é que fica? Quantas vezes estamos sendo pegos de surpresa com essa tal da morte? Nós espíritas, dizem alguns até que tem determinados hospitais específicos para os espíritas, porque os casos são mais graves, então tem que ter um tratamento específico. Imagina, ou aqueles que somos simpatizantes, enfim. Quando a gente compreende a doutrina espírita, a gente vê que é uma doutrina, porque é um conjunto de princípios fundamentais. Isso é que significa doutrina. Toda doutrina é um conjunto de princípios básicos, fundamentais. E são esses aí, didaticamente, os 7 princípios da doutrina. Os demais estão todos aqui incorporados. O primeiro deles é a existência de Deus. Nós acreditamos em Deus. Deus como sendo um ser que é Pai, como Jesus nos apresentou. Não é um Senhor que pune, que se vinga, que castiga, mas é um ser que nos ama. Por isso que Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade, não o nosso sofrimento, a nossa condenação. E por isso a gente entende que Deus não é para ser temido, como as antigas escrituras às vezes registram, no sentido de um Deus mais imperativo. Necessário o registro por conta até da condição das pessoas daquela época. Mas à luz do Evangelho do Cristo e a interpretação, na decodificação que o Espiritismo faz do Evangelho de Jesus, Deus, sendo Pai, não é para ser temido, é para ser amado. Por isso, é um Pai de misericórdia, de justiça, sim, mas sobretudo de bondade. Então, nós acreditamos em Deus. Deus, como Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade na primeira questão de O Livro dos Espíritos. E é tão interessante. O meu pai, sempre que fazia a prece do Pai Nosso, ele concluía com uma adaptação de uma prece que era espírita. O Pai Nosso espírita, vocês já ouviram? Porque quando a gente lê o Evangelho, em Mateus está lá o Pai Nosso, vai até que nos livre do mal, não é isso? Livrai-nos do mal. Lembram-se da prece? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos são devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. O Evangelho encerra aí a prece, mas a Igreja associou, porque vosso é o... não é? Que vosso é o reino, o poder e a glória, não é? Para toda a eternidade e tal. E meu papaizinho encerrava, porque vós sois a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Ele encerrava o Pai Nosso com a primeira resposta à primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, o Pai Nosso Espírita. Isso está gravado aqui. Uma vez que nós fizemos uma palestra, ele foi convidado aqui, ele fez, está nos registros, nós vamos ainda recuperar. Esses registros ficam, né? Então é interessante. Então nós acreditamos nesse Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é a causa sem causa. Deus é a causa primária. Ele é o ser originário de tudo o que existe. Criador incriado, existiu desde sempre, por isso eterno, não teve começo nem terá fim. É tão interessante, de repente, nossa, onde é que está o começo? Não há começo. Há começo para nós, para Deus não existe. Deus sempre criou. Aí a gente vai ver os atributos de Deus que a doutrina espírita nos explica, não é? Deus como sendo único. Só há um Deus, monoteísmo. Moisés popularizou essa ideia que já existia, mas o povo teimava em ser politeísta, ou seja, acreditar em vários deuses. Ele então tenta popularizar a ideia de um Deus único, que Jesus enfatiza e que o Espiritismo corrobora, porque Deus é único, para dizer que há uma única inteligência máxima. Não existe nenhuma outra que possa chegar ao nível de Deus. Por isso não há forças paralelas que vão competir com o bem que é originário de Deus. Só existirá enquanto a gente o alimentar. E quando chega o bem, o mal deixa de existir. Assim como quando se acende uma luz, a sombra desaparece. Porque, no fundo, o mal é a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz. Então, Deus, este ser supremo, que é eterno, porque não teve começo, não terá fim. Esse que é soberanamente justo e bom. É tão interessante isso, porque o atributo da justiça divina jamais vem desassociada da bondade. Deus é bom. Esse fato nos acalenta. Esta informação nos traz serenidade. Porque Ele, como Pai, quer exatamente que todos os seus filhos sejam felizes. Por isso que a gente deve aprender a se amar. Deus é imaterial. Deus está acima de qualquer coisa que a gente poderia entender como material, porque transformável, porque mutável, porque evolutível. Quando Deus já é, não há o que evoluir. Deus não evolui, nós evoluímos. Deus já é o Supremo. E a gente vai compreendendo pelo Espiritismo a existência desse Senhor. Existência, imortalidade e conservação da individualidade do Espírito. Nós somos espíritos e somos imortais. E depois desta existência, na outra vida, que é a vida verdadeira, a pátria espiritual, a qual todos nós nos dirigimos, nós manteremos o que nós somos. A morte não nos leva num passe de mágica a uma transformação, como se nós virássemos anjos, porque morremos. Cultuar a imagem de alguém porque desencarnou virou um santo. Não. O papaizinho tinha os seus defeitos, e ele sabe muito bem disso.
Mas a gente se lembra das coisas boas como exemplo. Isso é importante. Nós somos espíritos imortais. Como nos fala Caiba Chuto, eu vivi, vivo, viverei. Essa imortalidade é um presente que Deus nos concede, é o maior patrimônio que Ele nos concedeu. Nós jamais haveremos de nos extinguir, porque somos imortais. Por isso a vida nunca cessa, nunca morre, nunca se extingue. Daí a razão de nós termos esperança de projetar algo que seja além desta existência física. Não nos desesperarmos, nem nos desanimarmos, porque se a prova vem, a gente tem condições de vencê-la, de superá-la. Amanhã será outro dia, como já diria Otávio Cantelli, pela psicografia de Dona Irene Pacheco. Quantas coisas vão acontecer no próximo minuto, na próxima hora, depois que ele tomar passe? Nós vamos nos sentir assim desanuviados, vamos estar mais acalmados. Então nenhuma decisão precipitada cabe, porque somos imortais. Se uma coisa não tem solução agora, terá depois. Até se disse, o que não tem solução, solucionado está. Então nenhuma decisão precipitada vai nos levar a um bom resultado. Tendemos a cometer erros, por isso a prudência, a paciência, a serenidade, a cautela são fundamentais na nossa vida, porque outras provas virão à medida que a gente vai se preparando. E a conservação da individualidade é para dizer o que vai acontecer do outro lado, não é? Qual a nossa situação, o nosso estado, nosso merecimento, a nossa condição. A cada um é dado segundo as suas obras. O céu e o inferno são estados emocionais, psíquicos, espirituais, que nós levamos aonde formos e nós mostraremos onde estivermos, porque é um estado íntimo, não é algo externo, não é através de aquisições exteriores, como compra de promessas, pagamento de... Como é que é o nome daquelas outras coisas? Indulgências, não é isso? Que se faziam antigamente, ou simplesmente as missas que a gente vai receber, ou as palestras que nós vamos assistir, os passos que nós vamos tomar que vai nos salvar. Tudo vai contar é a nossa consciência, é a nossa intenção, é o que nós de fato estamos fazendo. Comunicabilidade dos espíritos é um outro princípio fundamental. Os espíritos, se existem, se há espíritos, como questiona Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, dedicando um capítulo inteiro, se esses espíritos existem, se são imortais, por que não se haveriam de comunicar conosco? Qual o impedimento desses espíritos comunicarem conosco? Ah, mas Moisés proibiu a comunicação. Jack já explicou isso aqui várias vezes. Essa proibição por quê? Os abusos que haviam. Moisés tinha uma ideia educativa dentro da possibilidade do povo ainda bruto daquela época. Há 3.000 anos. Mais de 3.000 anos. Então se abusava, como ainda hoje há determinados abusos, se coíbe, então proíbe-se. Mas se você proíbe é porque algo existe, você não proíbe algo que não existe. É uma questão de sensatez, de bom senso, de lógica. Então a comunicabilidade é inclusive pela comunicabilidade dos espíritos, pela mediunidade, essa faculdade maravilhosa espiritual, embora sendo uma predisposição orgânica do veículo somático, mas a faculdade é espiritual, ela é interna, ela é do ser em essência, comprova essa imortalidade, prova a existência dos próprios espíritos. E através da mediunidade a gente pode ter a revelação, inclusive, do espiritismo. O outro princípio, a reencarnação. Como é importante nós acreditarmos na reencarnação. Faz uma diferença enorme. Eu me lembro uma vez encontrando uma senhora numa viagem e ela disse assim, o problema de vocês espíritas é que acreditam na reencarnação. Aí eu falei para ela, o problema não, isso é a solução. Por que a senhora acha que é um problema? Não, porque veja bem, não tem na Bíblia em lugar nenhum falando dessa tal da reencarnação que vocês espíritas acreditam. Vocês fizeram um evangelho para vocês. O evangelho dos espíritos coloca a reencarnação. Mas o evangelho de Jesus não tem reencarnação. Eu falei, não tem não? Como é que a senhora... aí provocou, né? Como é que a senhora explica então aquela conversa que Jesus teve com o tal de Nicodemos? Lembra? Doutor da lei, ele era, não era? Um indivíduo ilustrado.
na lei mosaica, e ele foi procurar Jesus na calada da noite, já era de noitinha, e perguntou o que era preciso fazer para alcançar o reino dos céus. E Jesus disse: em verdade vos digo. Olha aí que já combatia a fake news, né? Desde aquela época, a gente já falou isso aqui. Jesus pregava a verdade, vivia a verdade. Em verdade vos digo que ninguém verá o reino dos céus senão nascer de novo. Aí ela veio com uma explicação maravilhosa de renascimento e tudo. O Jack tem uns conceitos aí interessantes também sobre isso. O renascimento por nós, na intimidade, está certo. Mas a gente renasce também a cada oportunidade de um veículo físico que nos é concedido. Como Allan Kardec coloca, o renascimento, a reencarnação é como se fosse um novo começo. Não perdemos o que adquirimos, mas a gente tem a oportunidade de recomeçar, de seguir em frente, tendo outras oportunidades. E aí ela deu essa explicação, eu falei, tá bom. Então como é que a senhora fala? Outra passagem de Elias também, tem aquela passagem, tem também as explicações. Elias, João Batista, e teria o mesmo Espírito, eles entenderam que era assim, que era o mesmo Espírito que estava ali, tanto João Batista era Elias reencarnado, os próprios discípulos chegaram a essa conclusão. Há outras explicações também, perfeitamente compreensíveis, mas é uma das que explicam a própria reencarnação. Aí ela disse que estava tudo muito complicado, que a gente era muito difícil de entender, e aí ela entrou no outro mérito. Ela disse que Jesus tinha salvo a vida dela. Eu falei, graças a Deus. Salvou sua vida, tá bom demais. Siga nesse caminho, porque a gente tem que ficar discutindo essas coisas, né? Mais importante é nós seguirmos. Me lembro uma vez um amigo falou, olha Campete, eu te conheço muito bem, já sei quem você é e tudo. Eu falei, que bom, você me conhece mais do que eu mesmo, porque eu não sei nem quem eu sou ainda, né? E ele falou, pois é, mas eu sei que você vai entrar no argumento aí, é melhor a gente parar a discussão por aqui. Estava boa a discussão e entrar no ponto da reencarnação. Ele falou, porque eu não acredito na reencarnação, você acredita em uma questão paradigmática. Eu achei a palavra linda, né? Nem sabia o que era. Paradigmático, o que é isso mesmo? Aí fala paradigma, são os padrões, os modelos mentais, não é o que a gente estabelece como, digamos, razoável para a gente acreditar, aceitar. Então, devido a acreditar numa coisa, eu acredito na outra. Meu amigo, se eu tenho aqui o meu paradigma, você tem o outro, não vai combinar, porque eles são meio que opostos aqui. Falei, então tá bom, você fica com o seu, eu fico com o meu, nós somos felizes. Você está bem, está feliz, então está ótimo. Por isso que o espiritismo não é proselitista, né? Não fica tentando convencer os outros, não. Para quê? A pessoa está feliz na religião, graças a Deus que seja feliz. Você imagina se nós formos receber todos os evangélicos aqui na comunhão? Ou nos centros espíritas, a gente não daria conta, não é? Não caberia. Então é tudo ao seu tempo, está tudo certo, cada um está no seu nível, aí você vai dizer, eles estão inferiores a nós superiores. Não. Só de pensar assim, a gente já é inferior, não é? Porque não estamos seguindo um mandamento evangélico, que é exatamente de nós nos rebaixarmos, né, para sermos exaltados. E aquele que se exalta vai ser humilhado. Então nós temos que entender cada um na sua compreensão. A reencarnação, na verdade, é o amor de Jesus, de Deus em ação. É a explicação da justiça de Deus. Quantas coisas a gente entende pela reencarnação. A lei de causa e efeito do livre-arbítrio é outro princípio fundamental da doutrina. Lei de causa e efeito. Deus nos concede o tempo e a reencarnação e vai fazendo com que nós conquistemos, por mérito próprio, a nossa evolução. E aí nós vamos pelas causas, porque tudo que a gente faz tem as suas consequências. Vamos gerando os efeitos. As escolhas que nós fazemos têm consequências. As decisões que a gente toma têm as suas consequências. Por isso a lei de causa e efeito vai regulando o nosso destino. Mas Leon Denis nos diz no Problema do Ser Destinador que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Ou seja, a gente cria o nosso destino, o nosso livre-arbítrio, com a liberdade de ação, que é relativa, é claro, mas ela vai aumentando à medida que a gente evolui também. Somos mais livres à medida que adquirimos maiores responsabilidades, que vamos avançando espiritualmente. Esse livre-arbítrio é uma beleza. O professor Ney Lobo dizia assim, o livre-arbítrio é uma maravilha, mas ao mesmo tempo é um fator complicador. Ele pode resolver tudo como pode complicar tudo. Se a gente tomar uma decisão errada, a gente vai arcar com a responsabilidade. É diferente do ser irracional, que não tem responsabilidade, não é submetido à lei de causa e efeito. Nós somos, porque a gente tem a razão, então tem que saber escolher. Se escolher o bem, vai se dar bem. Se escolher o mal, vai se dar uma oportunidade de chegar ao bem mais para frente, né? Depois do sofrimento, né? De algumas dores que talvez pudessem ser evitadas. Mas o bem sempre é a nossa vista futura. E pode ser presente também, se a gente já merecer.
Então, o livre-arbítrio é uma bênção, faculdade da gente obrar livremente e, consequentemente, de sermos responsáveis pelo que estamos fazendo. A evolução, olha o consolo, todos somos perfectíveis. Não somos ainda perfeitos, porque perfeito só Deus o é. E eu, outro dia, o Saulo, nosso amigo, que é o organizador daquela coletânea maravilhosa que se chama O Evangelho por Emmanuel, não sei se vocês tiveram a oportunidade já de conhecer, são 7 volumes, o 7º volume está sendo publicado agora, chega essa semana em Brasília e vamos lançar na Bienal do Rio de Janeiro, agora no final desse mês, início de setembro, na Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. Chama-se O Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas universais e ao Apocalipse. Então, o Saulo, que é o nosso amigo que fez a coordenação da equipe de trabalho, ele me ensinou uma coisa que eu jamais esqueci. Ele disse o seguinte: nós jamais vamos ser perfeitos como Deus. E o que é ser perfeito então? Porque a recomendação de Jesus, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Aí ele diz o seguinte: ser perfeito é fazer o que está ao nosso alcance. Tudo o que estiver ao nosso alcance a gente deve fazer. Ou seja, dar o passo que a nossa força comporta. Solucionar a questão segundo a nossa competência. Aproveitar o tempo o máximo que a gente puder. Isso é ser perfeito. Não é comparando com o outro que já está melhor, nem comparando com o outro que às vezes é mais necessitado, mas é comparando conosco mesmo se a cada dia nós estamos dando um passo. Isso é ser perfeito. No final das contas, eu estava até fazendo um cálculo hoje, matemático, preciso assim, eu falei, minha vida aqui, nesta existência é mais ou menos assim, ó. Aí vai, lá no final, aí o amigo espiritual olhou para mim, mas você é pretensioso, hein? Claro, isso é brincadeira, né? Mas no fundo, nós todos vamos melhorar. Mesmo que a gente tenha umas quedas, né? A gente, sei lá, tomou uma decisão errada, faz o que não deveria, a gente desconjunta ali, força de novo, reforça o joelho, levanta e segue caminhando, fazendo o bem, ajudando o máximo que a gente puder. É assim que André Luiz nos ensina, Emmanuel também. Quando a gente está numa situação difícil, fica sofrendo, punindo a si mesmo, se culpando, nada disso não, vai fazer o máximo que você puder. Isso é ser perfeito. Atinja o bem que está dentro das suas condições, supere os vícios que você ainda traz. Tente pensar no bem, fazer o bem, amar o próximo. E aí você vai caminhando, isso é importantíssimo. Vamos dando os passos dentro das nossas condições. Deus não vai exigir nada além do que a gente pode dar. Os ombros aqui, ó, carregam a carga, que tem competência, que tem condições, que tem força para isso. Ninguém vai ter carga mais pesada do que os seus ombros, não. Além do que, além disso, a gente tem muito o quê? Apoio, amparo, acolhimento, ajuda, assistência, proteção. A Casa Espírita é uma bênção para isso. O que a gente vem aqui nesse Dia dos Pais? Olha que beleza, quanta gente, né? Quantas centenas não estão nos assistindo também, aqui nos acompanhando? Olha que coisa maravilhosa. Valorizando a oportunidade da evolução, para a gente seguir em frente, sempre nos desprendendo do que nos amarra ainda a materialidade, conquistando coisas boas e a pluralidade dos mundos habitados. Essa coisa maravilhosa, né? Já desde o surgimento do Espiritismo, essa questão dos mundos habitados, as muitas moradas na casa do meu pai, os planetas todos, né? Que tem vida, olha que interessante. A gente ainda não descobriu, mas nós estamos muito próximos. Se a gente avançar um pouquinho mais moralmente, a gente vai conseguir descobrir. Não é só tecnologicamente, intelectualmente, não é só a parte da inteligência cognitiva, da tecnologia, não. Mas é a parte moral, principalmente, para ver como que vai ser essa relação com os nossos amigos e irmãos de outras esferas. Mas em breve tempo, assim como a gente faz hoje as viagens, né, interpaíses, não é isso? Ou entre estados, ou entre municípios, a depender, a gente vai fazer daqui a algum tempo interplanetários, né? E depois intergaláxias, é isso mesmo. Guerra nas Estrelas nem tanto, mas aquele outro, como é que é o nome? Jornada nas Estrelas, vai ser bem mais factível, não é? Tantas coisas bonitas a gente vendo ali. Então, a pluralidade dos mundos habitados. Nós temos esses seres, inclusive, que estão reencarnando ou encarnando, porque não é reencarnação, estão encarnando pela primeira vez em condição especialíssima para nos ajudar nessa transição. Isso foi revelado por Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária, naquela trilogia
transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais, falando de milhares de espíritos que estão reencarnando para nos ajudar nesse momento decisivo da humanidade. E aí a gente vê, nós somos espíritos imortais. A nossa vida vai seguir para sempre. Nós nunca vamos deixar de existir. Então tenhamos esperança, tenhamos ânimo, tenhamos disposição. Essa imortalidade modifica completamente a nossa filosofia de vida, porque quando eu acredito que alguma coisa segue, eu não posso me pensar ou me viver ou me concentrar exclusivamente no presente, no agora. Eu tenho que projetar o futuro, eu tenho que pensar nas consequências de tudo que eu estou fazendo, eu tenho que pensar que nada acaba agora, só uma passagem, e eu vou seguir imortal. Essa é uma bênção, porque Deus já nos criou assim. Não adianta você acreditar ou não acreditar, tanto faz. Eu posso não acreditar nesse negócio da imortalidade. Eu acho que morrer vai acabar. O problema é seu, meu irmão. O problema maior seu vai ser quando você morrer e descobrir que continua vivo. Então é melhor abrir o olho desde agora. Agora, nós já temos essa visão, tudo bem. Nós, aprendizes do Evangelho, é no Espiritismo. Resta saber o que nós vamos fazer com esse conhecimento. Porque ter o conhecimento por si só não basta, ele é importante, abre um caminho para a reflexão, mas nós temos que nos transformar efetivamente. E por isso a gente pergunta, o que será que vai nos aguardar além desta existência? Como é que vai ser a vida no mundo espiritual? O que vai acontecer depois? Se a gente não morre, nós vamos para algum lugar. De onde é que nós viemos? Do mundo espiritual. Para onde a gente vai voltar? Para o mundo espiritual. Só que essa passagem aqui na Terra, ela é no sentido para a nossa evolução. Então tem uma razão de onde nós viemos para onde nós vamos, que nós estamos fazendo aqui. Nós retornamos por uma razão. Nós temos conta para pagar, acerto para realizar, erro para corrigir. Mas temos muita coisa para fazer também, para resgatar e reparar e evoluir. Por isso que a gente está aqui. Meu papaizinho sempre dizia assim, felizes daquele que são mais... Como é que ele falava? Ricos ao partir do que quando aqui chegou. Então, felizes são aqueles que são mais ricos ao partir do que quando aqui chegaram. Não é? Porque a gente chegou aqui para sair daqui mais rico, não é para sair mais pobre. Não é para sair numa situação deplorável, senão a vida, a existência valeu de quê? Nós espíritas, ou a gente que está aprendendo essas lições aqui, os princípios fundamentais, a questão da moral, do bem, do amor, da evolução, do consolo, do bem ao próximo mesmo, de sermos caridosos. Essa questão da caridade, as pessoas até cobram da gente, né? Fora da caridade não há salvação, fora da prática do bem não há felicidade. Quer dizer, nós espíritas somos cobrados pelos outros, você não é espírita não? Como é que você tem um comportamento desse? Já aconteceu com vocês? Alguém cobrando assim, não esperava isso de você não, viu? Comigo já aconteceu algumas vezes, para minha felicidade. Para ver o tanto que eu tenho que melhorar ainda, imagina. Agora nós vamos caminhando, vamos dando espaço. A gente tem esses conhecimentos. O que vai nos aguardar além desta vida? Não é? Nós viemos do plano espiritual, vamos retornar ao plano espiritual. Estamos aqui nessa trajetória para, quando retornarmos, termos galgado alguns passos. Mínimos que sejam, mas que tenha algum acréscimo em nossa contabilidade espiritual. O nosso patrimônio espiritual tenha sido enriquecido. E aqui, de fato, são as coisas reais, as virtudes, o conhecimento, tudo que é de útil para o outro e para nós. Nada de questões passageiras, temporárias, pueris. Mas é claro que também do nosso patrimônio espiritual constarão os vícios que ainda alimentamos, que é a necessidade da gente corrigir. Isso é que vai ainda nos apegando à imperfeição. E nós vamos sofrer à medida ou à proporção da nossa inferioridade. À medida que formos evoluindo, vai diminuindo também essa questão do sofrimento. É a pergunta que nos resta fazer. O que é que nós estamos fazendo aqui? A nossa vida espiritual é a consequência da vida material. No outro lado da vida, quando desencarnarmos, vamos despertar, há um torpor natural, uma perturbação, assim quando a gente reencarna também há uma perturbação. A gente quando desencarna também há uma certa perturbação, ficamos no estado meio, sonolento, a depender da situação de cada um. Tem outros que já têm um desprendimento, já conseguem acompanhar até o processo todo.
Mas quando a gente cai em si de fato, passar mais ou menos pelo nosso deserto, como os amigos espirituais nos ensinam, cada um de nós passa pelo seu deserto. É um momento solo, é um momento de reflexão, de pensar em tudo o que poderia ter feito e não fez, e aí vem a reflexão para nós ainda. O que é que nós estamos fazendo aqui? Porque dá tempo da gente fazer o que a gente ainda não fez. É por isso que eu pensei, daqui para o final da minha existência eu vou dar um pulinho, eu vou dar um passo, pelo menos que seja, porque ainda tem tempo, há tempo, nós temos condições. Então não lastimar o passado, não ficar reclamando do presente e nem querer viver o futuro. Nós precisamos viver o presente com alegria, com disposição, com boa vontade de fazer o melhor ao nosso alcance. E a gente vai ver nesse livro maravilhoso, Céu e Inferno. Aqui tem um resumo, que nós não vamos ler naturalmente. Mas é um livro que nos traz o relato do estado de espíritos lá do outro lado da vida. Situações de espíritos sofredores, felizes, em expiação, espíritos suicidas, inclusive. É importante a gente compreender. Kardec evoca esses espíritos e eles respondem. E aí nós temos aqui, só para deixar para a nossa reflexão, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é uma obra admirável, que abriu as fronteiras da espiritualidade, para nós entendermos de maneira bem mais assim palpável, mais próximo de nós, como é de fato a nossa vida do outro lado. O que nos aguarda além túmulo? Qual vai ser o nosso estado, a nossa situação? Quando a gente lê a obra de André Luiz, riquíssima, como nós temos desde o nosso lar, em 44, até E a Vida Continua, em 68, veja aí que foram basicamente 24 anos para que essas obras todas pudessem vir a lume, uma coleção que nos apresenta a vida do outro lado. E o testemunho desse espírito, com um conjunto de espíritos que nos trazem as experiências, as vivências, os relatos, como se fossem vários estudos de caso para nossa reflexão. É uma coleção atualíssima. Não há nenhuma outra obra que venha substituir o valor destas obras, mesmo que a primeira edição tenha sido em 1944. Portanto, aí a gente tem praticamente, não é? São 60, 70 anos, não é isso? E a gente tem destas obras já 70 anos passados e tem um valor impressionante, valiosíssimo para nós podermos compreender a vida além túmulo. E aí nós vamos conhecendo cada um desses livros à medida que a gente vai lendo e vamos nos abrindo para o entendimento do seu conteúdo. Depois, com mais tempo, a gente pode ler detidamente para a nossa reflexão. É uma obra que merece o nosso, não só a leitura, mas o nosso estudo, a nossa reflexão, a compreensão do seu conteúdo, e a gente tem recursos para facilitar o nosso estudo, não substituir, para facilitar. Aqui na Comunhão mesmo tem esses 13 volumes da coleção e tem um livro chamado A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, que a gente coordenou esse trabalho com uma equipe, e aí esses resumos que a gente está trazendo aqui são desta obra, porque tem um resumo de cada livro e de cada capítulo de cada um dos livros. Tem um consolidado dos personagens que André Luiz trata, tem um índice com todos os assuntos, tem também uma coletânea de mais de 40 orações, tem um glossário com mais de 1.400 termos, para a gente ver o significado, e tem ainda a antecipação ou a previsão científico e tecnológico na obra de André Luiz. Então, uma coisa impressionante para a gente poder entender. Vejam a coletânea riquíssima das obras para o nosso estudo e para a nossa reflexão. E aqui, só para nós fecharmos, vocês me permitem, por favor, André Luiz traz-nos no livro que é Aulas da Vida, esse capítulo sobre preceitos de saúde. Como é importante nós cuidarmos de nós nesse momento. Então diz André Luiz, guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Coração em paz. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então nada
de perder a paz. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Então, nós precisamos cumprir rigorosamente o nosso dever. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Como é importante a oração no nosso dia a dia. Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. É verdade. A mente vazia, oficina de... Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Olha que interessante. Renovar as ideias renova-nos organicamente, meus irmãos. Se a gente quer ser rejuvenescido, que a gente possa então rejuvenescer também a nossa mente. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se caindo nas sombras de baixo nível. Não há razão para a cólera, para a raiva. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve, não é verdade? Aquele que fala mal dos outros, o mal acaba voltando para ele mesmo. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide, não esqueça o banho diário, ainda que ligeiro, viu? O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Olha que coisa, até isso André Luiz nos ensina, né? Ficar cheirosinho, tomar um banho, faz bem, não é? Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Ainda mais em dias como esse, né? De paz e tudo, tem os almoços, tudo mais. Tem que se equilibrar, não é? E use paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Então, como a gente não quer morrer inutilmente, nós precisamos ter uma vida útil, que a gente então possa tolerar o nosso próximo, o nosso semelhante e vivermos bem cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de todos e um feliz Dia dos Pais. Meus irmãos, temos que agradecer muito aos ensinamentos desta noite e queria também reparar o fato de eu não ter avisado antes. A Lisier está acometida de uma afonia e um resfriado talvez. Ela precisou descansar no dia de hoje para poder trabalhar esta semana já iniciada, né? E nós queremos agradecer a Deus por todas as bênçãos seguidamente derramadas sobre nós, dando-nos força, coragem, para que despertemos na nossa alma sempre a melhor boa vontade com tudo e com todos, aprendendo a difícil lição da humildade, mas confiantes no nosso divino pastor que nos tange pelas estradas da evolução. E lembrando que nós somos as ovelhinhas que compõem seu rebanho. Por tudo nós agradecemos, Senhor. E rogamos então agora que permaneçam sentados em recolhimento aqueles que vão tomar o passe e, de alguma forma ou de outra, vamos aurir a força divina que emana de todos os trabalhos dessa casa, da parte material da casa também. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana muito saudável, feliz, evoluindo sempre e agradecendo. Que assim seja. Mais uma vez agradecemos ao Geraldo Campetti pela fala tão bonita e tão natural que flui como um riacho, um regato puro, cristalino. Muito agradecemos. Obrigada. Água no final do salão para aqueles que já se sentem. Assim, faz esse aviso para mim. Tá. Aos nossos irmãos que já se sentem revigorados, a aguinha no final do salão para completar a nossa estada nesse ambiente. Que tenhamos uma semana cheia de muita luz e paz.